Em novembro de 1911, o Fluminense acabava de ser campeão carioca. Tinha 5 títulos no currículo. Jogava nas Laranjeiras. Era o clube mais poderoso do Rio de Janeiro. A torcida comemorava. A diretoria se congratulava. E foi exatamente nesse momento, no auge de tudo, que uma briga interna destruiu o elenco e criou, sem querer, o time que hoje tem mais de 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil. Se você curte história real do futebol, se inscreve no canal. Antes de continuar, precisa entender o cenário. O Rio de Janeiro de 1911 era um mundo dividido em 2 esportes. De um lado, o remo, esporte de elite, praticado pelos filhos das famílias mais ricas da cidade, o orgulho dos clubes tradicionais. Do outro, o futebol. Uma novidade que chegou da Inglaterra e estava crescendo em popularidade de forma assustadora, atraindo cada vez mais gente nas ruas, nas praças e nas margens da orla. O Flamengo era, naquele momento, exclusivamente um clube de regatas. Fundado em 15 de novembro de 1895, vivia do remo, respirava o remo e olhava para o futebol com certa desconfiança. Muitos remadores da época chamavam o futebol de esporte de bailarinas. Não era para homens de verdade. A identidade do clube estava construída em cima dos remos, das regatas, da água. Futebol era coisa de outro mundo. O Fluminense, por sua vez, era o oposto. Fundado em 1902, nas Laranjeiras, vivia exclusivamente do futebol, e muito bem. 5 campeonatos cariocas conquistados. Uma torcida fiel, uma estrutura invejável. Era o clube da elite carioca e, ao mesmo tempo, o clube do momento. Quem jogava pelo Fluminense era alguém, e havia um nome que transitava entre os 2 mundos: Alberto Borgert. Borgert nasceu em 3 de dezembro de 1892, no bairro da Glória, no Rio. Filho de um advogado que foi chefe de segurança de Dom Pedro II e procurador-geral dos feitos da Fazenda. Família da alta sociedade carioca e atleta de dupla fidelidade. Remava pelo Flamengo desde os 14 anos, em 1906, mas jogava futebol pelo Fluminense. Era o capitão do time adulto tricolor, campeão carioca de 1911. Um homem que acordava cedo, remava pelo Flamengo de manhã e jogava bola pelo Fluminense à tarde. Isso era comum na época. Os 2 clubes quase dividiam o mesmo público. Os sócios do Flamengo iam às Laranjeiras assistir futebol. Os sócios do Fluminense iam às regatas torcer pelos remadores. Havia um certo convívio entre os mundos. Mas nos jogos finais do Campeonato Carioca de 1911, algo aconteceu que vai mudar o futebol do Rio para sempre. O técnico do Fluminense tirou Borgert, o capitão, o líder, o rosto do time, e colocou no lugar dele um zagueiro, Ernesto Paranhos. Em campo, na posição que era de Borgert. Na época, substituir o capitão dessa forma era uma humilhação pública dentro do Código de Honra do Futebol de 1911. Não havia espaço para aquilo. O capitão era intocável. O jornalista e escritor Mário Filho, que acompanhou e narrou a história do futebol carioca como ninguém, descreveu o clima após aquele episódio com uma frase precisa: nunca se comemorou menos ruidosamente a conquista de um campeonato. O Fluminense ganhou o título, e a festa foi um silêncio constrangedor. Borgert estava com raiva. Outros jogadores do elenco, solidários a ele, também estavam insatisfeitos com a diretoria. A crise era de relacionamento, de respeito e de poder dentro do clube. Não era sobre dinheiro, era sobre quem mandava, sobre como os atletas eram tratados, sobre o limite do que se podia fazer com um capitão que vinha construindo aquele time há anos. No dia 3 de outubro de 1911, 9 jogadores do elenco campeão do Fluminense se desligaram do tricolor de uma vez. Junto com Borgert saíram Otton Baena, Píndaro de Carvalho Rodrigues, Emanuel Neri, Ernesto Amarante, Armando de Almeida, o Galo, Orlando Matos, Gustavo de Carvalho e Lawrence Andrews.
praticamente o time inteiro que acabara de ser campeão. Agora vem o detalhe que pouca gente conhece. O destino inicial deles não era o Flamengo. A primeira opção foi o Botafogo, mas o Botafogo tinha uma rivalidade enorme com o Fluminense naquele período, e a chegada dos dissidentes tricolores geraria um problema diplomático grave dentro do futebol carioca. A negociação foi abortada antes de avançar. A segunda opção foi o Paysandu, clube localizado no Leblon. Mas o Paysandu dava preferência explícita a jogadores ingleses. Os brasileiros não eram bem-vindos lá, independente do nível que tivessem. Mais uma porta fechada. Foi então que alguém na roda levantou a pergunta: e o Flamengo? Borgert conhecia o Flamengo por dentro. Remava lá desde 1906. Tinha amigos entre os sócios, conhecia os corredores, sabia como o clube funcionava e sabia que o clube não tinha futebol. Nenhuma seção, nenhum time, nenhum campo. E foi exatamente isso que ele enxergou como oportunidade. Em 21 de setembro de 1911, ainda antes da saída oficial do Fluminense, Borgert reuniu um grupo de pessoas numa pensão na Rua do Catete, a chamada Pensão Almeida, e apresentou a ideia: criar uma seção de futebol dentro do clube de regatas do Flamengo. Não chegar como hóspedes, chegar para construir algo novo dentro do clube. A reação não foi de entusiasmo imediato. Os remadores do Flamengo olharam para aquela proposta com desconfiança. Para eles, o futebol era um esporte menor. O clube tinha identidade, história, orgulho construído em cima dos remos. Abrir espaço para o futebol era quase uma traição à cultura interna. E havia também o ciúme. A popularidade do futebol vinha crescendo e os remadores sabiam que, se o futebol entrasse, poderia um dia roubar a atenção que era deles. Mas a discussão foi levada adiante. Houve reuniões. Houve debates. Em 8 de novembro de 1911, em Assembleia Formal de Sócios, a entrada dos ex-jogadores do Fluminense foi aprovada. E no dia 24 de dezembro de 1911, véspera de Natal, foi criado oficialmente o Departamento de Esportes Terrestres do Flamengo. O futebol rubro-negro nascia no dia de Natal. E nascia com os titulares do maior rival. Mas o detalhe mais curioso dessa história toda ainda está por vir. O Flamengo não tinha campo. Absolutamente nenhum. Os jogadores treinavam na Praia do Rossel, em campo aberto, à beira da orla do Rio de Janeiro, com o vento vindo do mar e qualquer passante podendo parar e assistir. Qualquer carioca, qualquer trabalhador, qualquer criança, qualquer pessoa que passasse por ali na hora do treino. Enquanto isso, os outros clubes treinavam em sedes fechadas, com acesso restrito aos sócios da elite, longe do olhar do povo. O Fluminense tinha as Laranjeiras, o Botafogo tinha sua sede, o Paysandu, o Leblon, o Flamengo tinha a praia. E foi ali, naquele campo improvisado de areia e grama misturadas, aberto para qualquer um, que o clube começou a construir uma relação completamente diferente com o povo carioca. Os registros históricos apontam que foi exatamente essa a abertura, esse treino público, acessível a qualquer um, que plantou a semente da popularidade rubro-negra que cresceu e explodiu nas décadas seguintes. O primeiro jogo oficial aconteceu em 3 de maio de 1912. Adversário, o Mangueira. Local, o Campo do América, na rua Campos Sales, na Tijuca. O resultado foi uma declaração de intenções. Flamengo 15-2. Gustavo Adolfo de Carvalho marcou 5 gols. Arnaldo marcou 4. Amarante fez mais 4. Borgert fechou com 2. E Galo fez 1. O mesmo grupo que tinha sido campeão pelo Fluminense meses antes, goleava com a camisa rubro-negra pela primeira vez na história. Vale o registro. Durante décadas, esse placar foi divulgado como 16-2. O Jornal do Comércio publicou no dia seguinte uma manchete com erro duplo. Placar errado e nome do clube errado. Fluminense vence 16-2 o Mangueira. A correção saiu no dia seguinte, mas passou despercebida.
O erro ficou nos registros por muito tempo, até a pesquisa do jornalista Marcelo Abinader, no livro 1912, Surge o Futebol do Flamengo, estabelecer definitivamente o placar correto, 15-2. Até a estreia do Flamengo carregou por décadas o nome do Fluminense. 2 meses depois, em 7 de julho de 1912, veio o jogo que todo mundo esperava. Flamengo e Fluminense, pela primeira vez na história, um contra o outro, nas Laranjeiras, no campo do próprio Fluminense, porque o Flamengo ainda não tinha onde jogar e precisava mandar seus jogos no estádio do rival. O favoritismo era todo do Flamengo. A imprensa dizia que a goleada era certa. O time rubro-negro tinha os campeões de 1911. O Fluminense jogou com reservas e jogadores que antes eram coadjuvantes, reconstruindo o elenco depois da debandada. Dos titulares do título, apenas 2 permaneceram no tricolor: Gomes e Calvert. Mas quando a bola rolou, nasceu o Fla-Flu de verdade. O Fluminense venceu por 3-2. O filho chegou cheio de confiança e o pai mostrou que ainda estava vivo. 2 anos depois, em 1914, o Flamengo conquistou seu primeiro campeonato carioca. A decisão foi contra o Fluminense. Vitória rubro-negra por 2-1. Rimmer fez o gol do título. O filho havia derrotado o pai no que mais importava. Em 1927, o Jornal do Brasil organizou uma votação para descobrir qual era o clube mais popular do Rio de Janeiro. O Flamengo venceu com folga e recebeu o apelido que carrega até hoje: o mais querido do Brasil. A popularidade construída naquele campo de praia aberta ao povo estava rendendo frutos. Em 1936, a Rádio Nacional começou a transmitir os jogos do Flamengo para todo o país. A torcida que nasceu na Praia do Russell chegou ao norte, ao nordeste, ao centro-oeste. E o clube que nasceu da humilhação de um capitão num vestiário das Laranjeiras se tornou o maior fenômeno popular do futebol brasileiro, com mais de 40 milhões de torcedores registrados décadas depois. Essa história mostra que a maior rivalidade do futebol brasileiro não foi planejada por ninguém. Não foi uma decisão de marketing. Não foi uma construção de dirigentes. Foi construída pela raiva de um homem que foi substituído no momento errado, pela teimosia de uma diretoria que não soube segurar seu capitão e por 9 jogadores que bateram a porta e foram montar alguma coisa nova num clube que nem sabia que queria jogar futebol. O elo aqui é claro e direto. A crise do Fluminense foi o útero do Flamengo. Sem a humilhação de Borgert em 1911, não existe o Fla-Flu. Não existe o mais querido do Brasil. Talvez não exista o futebol do jeito que conhecemos hoje no Rio. Uma decisão pequena, uma humilhação pública, e o futebol nunca mais foi o mesmo. Comenta o que você achou dessa história, deixa o like e se inscreve no canal.